Fala pessoal, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, canal G. Brasileiro no ar. Estamos aí para gravar mais um vídeo um pouco mais longo, né? A gente tem gravado alguns shorts aí, alguns vídeos mais curtos. E hoje a gente vai gravar um vídeo um pouco mais longo, tocando aí em 3 assuntos importantes aí. Assuntos que vão mexer na vida do trabalhador, da vida do aposentado, do pensionista também, do nosso país, do aposentado, até das pessoas aí que recebem pensão por casualidade de morte, né? Então vamos tocar nesses assuntos aí. E o primeiro deles é o imposto sindical, né? O imposto sindical que foi banido praticamente aí pelo governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, que está retornando, né? Está retornando aí, é uma prioridade do nosso amigo Luiz Inácio Lula da Silva, é uma prioridade do governo dele em retornar com o imposto sindical, né? Meter a mão no bolso do trabalhador, no meu bolso e no seu bolso também, né? Eu não sei você, eu peço até que você comente aí, você fale se você já foi beneficiado por algum desses sindicatos, né? Se você, o tempo que você contribuiu, se você foi beneficiado de alguma forma, né? Da forma mais básica possível. Queria que você deixasse o seu comentário aí. Outro ponto importante ele está lutando, né, com a portaria aí, com um veto do presidente atual, o Bolsonaro, que vetou a entrada de qualquer um que seja desses ditadores que são amigos dele, né, que acabaram praticamente com as nações que eles governam, né, eliminaram praticamente seus opositores, mandando prender os seus opositores para que praticamente não tivesse disputa, né, e eles assumissem o comando, como assim foi na Venezuela, na Nicarágua. A gente vai deixar de fora aí Colômbia, Bolívia, até a própria Argentina, né? A Colômbia não, a Colômbia aconteceu isso, né, com a Yanis, que foi presa lá na Colômbia por crime contra a democracia, né? É o papel da esquerda, é o papel deles, né? Eles fazem isso mesmo. Coitado daquele que votou, né, nesse governo por falta de conhecimento, bastante de ignorância. Essa é a realidade. E esses países estão pagando o preço hoje por essas escolhas passadas, né? Isso é importante a gente deixar claro, que é um preço que a gente vai pagar também aqui, infelizmente. Pelas conversas que nós vemos aí, pelo noticiário, nós já vemos que isso já está andando, já está caminhando para isso, né? É sempre meter a mão no bolso do trabalhador. Outro ponto importante aí é sobre a reforma da Previdência que foi iniciada, na verdade, quando acontece o impeachment da Dilma Rousseff e o vice-presidente assume o comando do país, que é o Michel Temer, e aí é feita essa reforma, é iniciada essa reforma da Previdência, onde o Brasil faz essa reforma para estar economizando dinheiro, porque senão o país verdadeiramente, com todo o esquema de corrupção que teve no governo passado, ia para um buraco maior ainda, né? Então o país, com essa reforma, a ideia era economizar em 10 anos 900 bilhões de reais, né? Então, eles agora querem revogar isso, mudar isso e voltar a pagar coisas que não eram, que estão nessa reforma, que não eram para ser pagas. Não sei porquê, mas eles gostam de dinheiro, eles gostam do poder, eles gostam de fazer tudo aquilo que venha contra a economia de um país, o andar de um país para um caminho de prosperidade, né? Com esse governo deles populista, né? Que sempre falam nos pobres, mas nunca tratam os pobres como deveria ser tratados, né? Essa é a realidade, pois passam 12 anos no governo
e não acaba a pobreza, não acabam aquilo que eles pregam tanto em suas campanhas, né? Então, que você aposentado, você pensionista, você que recebe aí a sua pensão, que você se atente, que para o ano que vem, provavelmente vocês podem, se essa ideia desse governo maléfico para qualquer país, que é o governo de esquerda, que é o governo comunista, fascista de verdade, né? For para frente, for aprovada na Câmara dos Deputados, se for para o Senado e for aprovado, o que não é difícil, né? Porque ele já está fazendo de tudo aí para comprar o Centrão, com cargos, com ministérios, e ele devagarzinho ele está conseguindo, mas eu acredito aí que depois da posse dos senadores que foram eleitos, dos deputados que foram eleitos também, eu acredito que isso mude, e principalmente com as manifestações da população que estão acontecendo ainda, graças a Deus, isso não vem acontecer. Então, que nós devemos estar atentos aí para o ano que vem, que podemos aí ter surpresas muito desagradáveis, como já foi a eleição desse senhor que estava preso, foi solto e agora está com a ajuda aí do STF, do TSE e das urnas também, eleito, né, para assumir o país a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Outro ponto, meus amados, também que eu gostaria de estar tocando aí é sobre um jornalista que trabalhava na Rede Bandeirantes de televisão e rádio também, a Band News também. O nome desse jornalista é o Fábio Panuzio. Esse senhor, não sei por que ele saiu, né, da Bandeirantes, não sei também por que ele saiu da TV aberta, né, que é um jornalista até de bastante conhecimento, mas caiu aí na lábia do governo comunista, do governo de esquerda, né, de um governo que só na montagem do grupo de transição para o ano que vem tem mais de 60 pessoas que são investigadas por crimes graves contra o país, contra o Estado, né? Estado que eles defendem assim fervorosamente, né? Tanto que estão aí já mexendo os pauzinhos aí para mexer na Petrobras. Mas voltando, o Fábio Panuzio, ex-jornalista da Rede Bandeirantes de televisão, Band News e rádio também, Bandeirantes, esse senhor falou que o Brasil está chegando um tempo de paz no país. Tem mais aí 30 dias de inferno desse governo Bolsonaro, aspas, né, para as palavras dele. E ele tem falado ele chama as pessoas que estão se manifestando aí na frente dos quartéis em Brasília, e aqui em São Paulo também, e em outros estados do nosso país, ele chama de patriotários. Eu queria deixar um recado aqui para esse senhor, que não somos patriotários, apesar de eu não ter participado de nenhuma dessas manifestações. Eu também sou um brasileiro que sinto muito por tudo que está acontecendo no nosso país, por tudo que está acontecendo com as instituições desse país, principalmente no STF, não generalizando aí o sistema judiciário do nosso país. Eu acho que é cabível muitas mudanças no nosso Código Penal e em tantas outras coisas, mas é muito triste ver um jornalista, né, de nome, ele não é um jornalista tão desconhecido assim, falar essas coisas, desrespeitar mais de 50 milhões de brasileiros, ou até mais que isso, eu acredito que são mais de 70 milhões de brasileiros que ainda prezam pela uma educação de qualidade, né, por trabalho, porque isso é importante. O pobre, ele não quer dinheiro na sua mão, uma boa maioria deles, eles quer um trabalho, ele quer uma forma de conseguir o seu sustento,
não é ficar recebendo dinheiro o tempo todo. A maioria, tá? Mas uma parte gosta dessa vida boa, de ficar escoradinho esperando nós trabalharmos para eles receberem. Essa é a realidade que vivemos no nosso país. Então, eu queria dizer que esse senhor, ele está se tornando em um coitado, tá? Ele tem caído em uma lábia mentirosa, né? Ele tocou até no assunto do Eduardo Bolsonaro, que foi para o Catar. Eu não sei qual o motivo real dele ter ido, mas, né, isso aí, se tiver alguma irregularidade, que a justiça investigue, procure saber o que foi que aconteceu e, se ele estiver devendo, que seja cobrado dele. Então, meus amados, é isso por hoje, tá? Agradeço aí a oportunidade de estar falando para vocês, né? E dizer para vocês que o que está por vir não é desejando mal para a nossa nação, não. O que está por vir pode se tornar muito pior. Se muita coisa que esse governo que foi eleito no dia 30 está pedindo for aprovado, tá? A gente já vemos movimentos aí de reuniões, inclusive do Larápio de 9 Dedos, o Luiz Inácio Lula da Silva, querendo se reunir com o presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central que ele não depende do governo, ele faz as decisões dele, o Banco Central, né? E não sabemos ainda o teor das conversas que esse senhor quer ter com o presidente do Banco Central, mas corre um grande risco aí dele querer intervir no Banco Central do Brasil também, e aí o problema aumenta mais ainda, tá? Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, agradeço a cada um que já se inscreveram e peço que aqueles que não se inscreveram ainda, se inscrevam, comentem, deixem o seu like, se você concordou, tudo bem, se você não concordou também, tudo bem, ainda vivemos em uma democracia, graças a Deus, e compartilhe o vídeo, né? A gente vai estar trabalhando aí para estar trazendo mais conteúdos aí para vocês, né? E vida que segue. Vamos orar bastante a Deus para que Ele venha colocar as mãos, como Ele já tem colocado sobre essa nação, tenha abençoado essa nação grandiosamente, e feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Forte abraço a todos e até a próxima.